Então, nós vimos essa definição de educação e agora nós vamos falar aqui sobre essa ideia, né, da educação, como eu busco essa verdade, mas em que ordem eu a faço, né? Veja que eu vou usar muito aqui um pedagogo medieval do século XII, que é Hugo de São Vito, século XI, né? E século XII, que é Hugo de São Vito. Ele vai dizer que as coisas elas são feitas, ou melhor, aprendidas em determinada ordem. O que que ele quer dizer com isso? Que não que nós devemos estipular uma ordem para aprendermos determinada coisa, mas que as coisas elas possuem em si mesmas, é próprio delas funcionarem em determinada ordem. O que que ele está dizendo? Que no ato da criação Deus, né, na pessoa do Filho Jesus Cristo, quando cria todas as coisas, ele estabelece princípios de funcionalidade, ou seja, são características inerentes à funcionalidade da coisa criada. Ou seja, ela funciona em uma determinada ordem. E é essa ordem que nós devemos buscar, que nós devemos aprender. É isso que ele está dizendo. Veja um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Por que que hoje as pessoas têm muita dificuldade de ler? Né? As pessoas elas conseguem juntar o B e o A, forma BA, junta o C e o A, forma K, junta o S e o A e forma SA, e aí junta as palavras CA, SA, lê, casa, entendeu? Mas tem muita dificuldade de saber o que as palavras significam quando dentro de um texto, né? E por que há essa dificuldade de entender um texto? Porque as pessoas não sabem o que as palavras significam, ou seja, elas aprenderam a juntar as letras, formando sílabas, por sua vez formando palavras e pronunciá-las. Tá? Mas elas estudaram completamente fora da ordem. É por isso que saem pessoas das universidades, inclusive hoje é muito comum isso, e não sabem ler. Por isso são chamadas de analfabetas funcionais, porque não estudaram de forma ordenada. A ordem que a coisa é investigada, que a coisa estudada exige ser observada, tá? Não fizeram. E como não fizeram, então não aprenderam, tá? Veja, para que eu possa ler um texto, há necessidade de que eu estude algumas coisas antes. Ou seja, há necessidade de pré-requisitos para que eu possa não somente pronunciar as palavras e as sílabas, mas para que eu possa também compreender o texto. Tá? Então, eu não consigo fazer uma leitura sadia, uma leitura proveitosa, sem antes perpassar o estudo ordenado da leitura. Veja. O texto, ele é formado pelo quê? Ou por quê? Por palavras, né? O texto ele é composto de palavras, né? Composto de frases e as frases compostas de palavras. Ora, se eu não estudo, por exemplo, as classes gramaticais de palavras, eu não vou ter como entender essas palavras quando postas dentro de uma frase e essa frase dentro de um texto. Por quê? Porque eu não sei como essas palavras interagem dentro da frase, dentro de um texto. Eu não sei qual é a função de um substantivo, eu não sei qual é a função de um adjetivo, eu não sei qual é a função de um verbo. Então, eu começo apenas a repetir a pronúncia das sílabas em palavras. E eu não te faço uma leitura proveitosa. É por isso que muitas pessoas acabam lendo e acabam de ler, leem uma linha, leem a linha 2 na linha 3 e já se esqueceram do que leram na linha 2. Por quê? Porque elas não sabem as funções que as palavras estão exercendo dentro das frases já lidas, né? E isso é você, perdão, perdão. E isso é você abdicar da ordem que a coisa exige ser estudada, tá? Agora, quando eu sei que um substantivo ele tem a função de dar nome aos seres, sejam eles concretos ou abstratos, e eu sei que o adjetivo tem a função de qualificar esses seres, então, na medida em que eu vou lendo e eu vejo uma palavra classificando algum ser, eu sei que aquela palavra ali é um adjetivo. E ela está predicando, trazendo qualidade a um substantivo. Então a tua leitura começa a ficar mais compreensiva. Ou seja, eu primeiro preciso estudar as classes gramaticais de palavras, eu preciso saber a função que elas vão exercer, a finalidade de cada uma delas, para que depois, então, eu possa chegar em um texto e ler esse texto com mais precisão. Se você deseja ter acesso à aula completa deste curso de Educação Cristã, torne-se membro aqui do canal. Apenas R$ 7,99 por mês e você terá acesso não apenas às aulas,
mas também há materiais, indicação de livros para que você possa não apenas entender o que de fato é educação cristã, mas se você tiver filhos, também irá aprender como educá-los de forma cristã.